Olá, de volta para a nossa aula 02 da disciplina Contabilidade aplicada às instituições financeiras. Nós vamos estar, nesta aula 2, fazendo uma prática, né, de fatos contábeis, tá? Para a gente poder praticar o que a gente reviu na aula anterior. A nossa aula anterior, ela se ateve aos princípios básicos, aos conceitos, melhor dizendo, básicos da contabilidade, né? A gente viu a questão do, dos, dos conceitos de contabilidade com relação às contas, né? A finalidade das contas. As contas elas servem para representar a variação patrimonial que acontece através do fato contábil. As contas são classificadas em contas patrimoniais e contas de resultado. Pela teoria personalista, as contas que, na teoria, são consideradas como pessoas, descobre-se a natureza devedora e credora das contas, assim também são classificadas quanto a natureza, né, em devedora e credora. Também vimos a classificação das contas pelo tempo, circulante, não circulante. E aí, contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, contas de resultado, despesas e receitas. Contas de natureza devedora, as contas do ativo e as contas de despesa, né? Com destaque também para as contas redutoras do passivo, que tem também a natureza devedora, natureza inversa do seu grupo de contas. E a natureza credora para passivo e receitas, e com destaque para as redutoras do ativo, que também tem natureza credora e patrimônio líquido. É isso? Com relação às contas em circulante e não circulante, a gente viu que o circulante são as realizáveis até o último dia do exercício subsequente. Passou deste último dia, então é não circulante. A contar da data do balanço, 12 meses, circulante. Após 12 meses, não circulante. E, por fim, vimos, né, o método das partidas dobradas. Para cada débito existe um crédito de igual valor, ou mais créditos, né, de igual valor, e vice-versa. Para cada crédito existe um débito ou mais débitos de igual valor. Nós vimos também a escrituração no livro diário, todas as suas especificidades, do livro Razão e a sua forma simplificada de razonete, né? E vimos alguns exemplos, né, para constituir os passos do lançamento. Primeiro, a gente descobre quais as contas que estão no fato contábil, né? Depois a gente descobre o que vai acontecer com essas contas, né? De que natureza elas são, é isso. Depois a gente vai ver se vai aumentar ou diminuir o saldo dessas contas. E, por fim, faz-se os lançamentos, né, a débito e a crédito. E é o que a gente vai fazer agora numa prática, né, de lançamentos contábeis que estão no material, né, estão inclusos aí no material que vocês receberam na plataforma. Então, ainda em revisão de conceitos básicos de contabilidade, a nossa aula 2 traz um exercício resolvido com 10 fatos contábeis. Vem comigo na tela. Estamos aqui com... começar aqui do... Passar. Colocar aqui a canetinha aqui só para a gente poder marcar alguma coisa. Então, observe os fatos ocorridos na empresa no período de 1 a 30 de abril de 2021, então um período aí de um mês, né, do mês de abril, efetue os devidos lançamentos. E aí, aqui estão por datas, né? Primeiro, o segundo e o terceiro fato do dia primeiro, né? Então, no dia primeiro houve a subscrição e integralização de capital, depois, pagamento dos serviços do contador para a abertura da empresa, depois as taxas, né, que foram pagas para a abertura da empresa. No dia 5, o evento 4 vai falar de um depósito, né, que a empresa fez no banco. Né? O fato 6, perdão, fato 5, né, no dia 6,
Aí há uma compra de computadores, birôs, cadeiras. No dia 15, o sexto fato contábil, uma prestação de serviço que a empresa fez à vista, né? No fato 7, dia 17, a empresa realizou outra prestação de serviço, agora a prazo. O fato 8, no dia 30, o 8, 9 e o 10, no dia 30, no final do mês, né? Como já é de praxe pelo regime da competência, houve um provisionamento da folha, um provisionamento do prolabore dos sócios e houve o pagamento das despesas debitadas, as despesas bancárias debitadas em conta. Ok? Então, vamos fazer esses lançamentos de um por um, né? O primeiro, a subscrição e integralização em espécie. Aí, pessoal, sempre faça a leitura, né? E leia contabilmente, né? Quando você vê subscrição, integralização em espécie, aí você já vai estar falando de dinheiro, está falando de conta caixa, certo? Quando se fala de subscrição, quando se fala de integralização, está falando de conta capital social, tá? Sempre você, pelo texto, você vai lendo e já vai associando as contas, né? E aí tem dois sócios, cada um participa com 50% do capital e o valor foi de R$ 20.000. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o lançamento, né, deste dinheiro entrando no caixa, que é uma conta devedora, aumenta pelo débito, e esse dinheiro vai aumentar a caixa, então vai ser débito. E a contrapartida, capital social, conta credora, do lado do passivo, no PL, aumenta também, porque não tem nada e agora vai ter R$ 20.000 de capital. Aumenta uma conta credora pelo crédito. Pronto. Fez essa análise, é só fazer os lançamentos. No diário, pela subscrição e integralização do capital, você vai debitar a caixa de 10 mil, né? Né? A observação aí é que houve metade de um sócio, né? E metade de outro sócio. É isso? Metade de um sócio, metade de outro sócio. Então, você pode debitar duas vezes, né, a mesma conta, para poder ficar separado o que é de um e o que foi de outro, né? Foram dois depósitos separados, que você pode fazer dois lançamentos distintos ou pode fazer um só lançamento, separando, né, os depósitos dos sócios, tá? Então, houveram aí dois débitos, né? Acho que lançamento de terceira fórmula, né? Se não me corrijam aí. Seria dois débitos e um crédito, né? Primeira fórmula, um débito e um crédito. Segunda fórmula, um débito e dois créditos. Terceira fórmula, dois débitos e... dois ou mais, né? Débitos e um crédito. E depois vários débitos na quarta fórmula com vários créditos. Então, nós temos aí o lançamento de 20 mil no débito contra um lançamento de 20 mil no crédito, na conta capital social. Visualizando os razonetes, veja aí, ó, não tem nenhum valor nos razonetes. Ou seja, nós vamos colocar valores e esses valores vão aumentar a conta. Então, caixa, natureza devedora, aumenta pelo débito. Capital social, natureza. Sim, aqui o outro de 10, né? Foram dois. Capital social, natureza credora, aumenta pelo crédito. E confere sempre, antes de passar para o outro lançamento, que você debitou e creditou corretamente. É isso que muito aluno erra na prova, né, de lançamentos. Por quê? Porque ele não termina o lançamento, ou não confere o lançamento, ou vai lançando só os débitos para depois lançar. Não dá certo. Você tem que fazer o lançamento, conferir o lançamento através da obediência ao método das partidas dobradas. Tá certo, pessoal? Vamos então para o nosso segundo fato, ainda no dia 1º, pago serviços de contabilista de 510 para a abertura da empresa. Opa, foi pago esse valor, né? Não destaca se foi pago em caixa, se foi pago em banco, então a gente segue caixa, tá certo, pessoal? E também, quando não diz se foi pago à vista, pago a prazo, a gente segue o à vista, né? A gente segue o senso comum, tá? Então, vamos lá. Histórico pelo pagamento do serviço do contabilista. Se você está pagando, o que você entende? Está saindo dinheiro do caixa, não é?
Está saindo dinheiro do banco, está saindo dinheiro da disponibilidade. E sair dinheiro é crédito, né? Créditos. Então, eu sei que não vai ser débito a conta, né, de saída de dinheiro, porque ela entra pelo débito e sai pelo crédito. Ok. Então, se é uma despesa, né, com serviço de contabilista, toda despesa é debitada, vai ela aí no débito, chamada de assessoria contábil ou outro nome que você ou seu sistema, né, sugerir. Debitou os 510, credita os 510. Agora sim, de onde sai o dinheiro? Caixa, 510 no crédito. Vamos visualizar, então, os nossos razonetes? Olha só. Você lembra que no fato anterior, a gente ficou com um saldo de caixa de 20 mil na empresa, correto? Ele está aí, ó, 20 mil, bonitinho. Beleza. Olha só. Nós temos duas contas de natureza devedora. A despesa, que por si só é devedora, e a conta caixa, que é do ativo, devedor. Então, na ideia de devedora débito, a gente pensaria que tudo vai para o débito, mas não pode, eu tenho que obedecer às partidas dobradas. Outra coisa, eu tenho que saber o que esse valor, que eu vou colocar aí de 510, vai fazer, né, vai afetar, como ele vai afetar o meu saldo. Eu sei que na assessoria contábil eu não preciso fazer isso, né? Porque toda despesa é debitada, mas na conta caixa eu preciso, né? Então, a conta caixa, esses 510, ele vai aumentar ou vai diminuir caixa? Ora, se eu estou pagando e está saindo dinheiro, vai diminuir. Se é devedor, ele aumenta pelo débito, o meu lançamento será no crédito. Confere? Então, ó, despesa, toda despesa debitada, e sai dinheiro na conta devedora pelo crédito. Confere débito e crédito iguais, passa-se para o segundo, terceiro lançamento. Outro momento interessante é você... Isso eu estou fazendo slide a slide, então eu já estou colocando o saldo aí. Mas esse saldo a gente faz no final de todos os lançamentos. Aí é que você fecha a conta caixa. Mas como a gente vai passar de um slide para o outro, o saldo da conta, a gente já fechou aí e também para você ir praticando mentalmente de que vai fechar uma conta, a natureza dela determina o saldo dela e o lado em que esse saldo vai constar no razonete, tá? Então, se ela é devedora, o saldo é devedor, consta-se do lado do débito, ok? E também, né, a questão de fazer a subtração, né? Ó, se ela é devedora, o que é que você vai fazer? Débito menos crédito igual a débito, tá? Se ela fosse credora, era o inverso. Crédito menos débito igual a crédito. Vamos lá, pessoal. Terceiro, pago taxas da junta, despesas, né? De 350. Saiu o dinheiro do caixa novamente. Então, mesmo lançamento da assessoria contábil, né? Você vai debitar a despesa, no valor de 350, e vai acreditar a caixa em 350. Visualizando os nossos razonetes, né? Toda despesa é debitada, então já lanço ela aqui. E por que ali vai ser um crédito? Porque vai estar saindo dinheiro da conta caixa. Lembra que o saldo dela agora é 19.490, menos 350, vai para 19.140. Ok? E agora a gente vai para o quarto. Olha só, o quarto já foi no dia 5, né? De abril, a empresa fez um depósito no banco. Pessoal, toda vez que for feito depósito em banco, a gente vai estar utilizando um fato permutativo entre a disponibilidade entre caixa, entre as disponibilidades, caixa, banco. Então, você está tirando de um, colocando no outro. Lembre-se, tanto caixa como banco são devedoras, não é? E aí eu preciso ter a noção de quê? A noção de que vai aumentar ou diminuir o meu saldo para lançamento, ok? Então, vamos lá. Se eu vou depositar o dinheiro no banco, eu vou tirar do caixa e vou colocar no banco. Ou seja, a conta caixa vai diminuir, crédito. A conta banco vai aumentar, débito. Então, eu debito o banco, ó, no valor de 5 mil, e credito caixa no valor de 5 mil. Ok, pessoal. Vamos aos razonetes, né? Na conta banco não tenho saldo nenhum. Na conta caixa eu tenho um saldo de 19.140. Se eu estou colocando 5 mil no banco, vai aumentar o saldo, não vai?
aumenta pelo débito, que ela é devedora. Mas a Caixa também não é devedora? É, só que o valor que eu vou colocar lá tem um efeito contrário. Vai diminuir Caixa, porque eu estou tirando o dinheiro do Caixa. Confere? E aí, se vai diminuir para uma conta devedora, que aumenta pelo débito, diminui pelo crédito. Certinho? Temos aí agora 14.140 de saldo de caixa. Vamos para o quinto. O quinto ainda o quinto agora no dia 6, né? Compra a prazo de computadores, birôs, cadeiras, no valor de 6.000, né? Fornecedor X. A compra é a prazo, então a gente vai ter um a pagar, né? A gente vai ter uma obrigação, uns 6.000 no crédito de uma conta de obrigação. E se está comprando bens, né? Esses bens eles ficam no ativo, então se vai aumentar, eu vou debitar essa conta de bens, certo? Então vamos ao diário. Pela compra a prazo de computadores, birôs e cadeiras, eu vou debitar a conta de bens, móveis e utensílio, que é a que mais se aproxima, né, desses elementos que foram comprados, itens que foram adquiridos. Então, você debitou móveis e utensílio e credita de onde está saindo o dinheiro? Seria, se fosse à vista, mas não está saindo dinheiro. Então, gera uma obrigação. E daí, a obrigação vai para o fornecedor X, né? É atípico, né? Isso aí é atípico, porque a gente sempre convenciona fornecedores para as compras a prazos de mercadoria. Aí cairia bem um título a pagar, uma duplicata a pagar, né? Mas como o fato ele destacou e especificou fornecedor X, a gente utilizou o próprio nome para a conta, tá? Vamos no Razonete? Não tenho nada em móveis e utensílio, não tenho nada em obrigação de fornecedor X. Ambas as contas vão aumentar saldo, correto? E aqui é um exemplo clássico de contas de naturezas distintas. Eu tenho aqui uma natureza devedora para móveis e utensílio, e eu tenho aqui uma natureza credora para a obrigação a pagar de fornecedor X. Observe. A devedora e a credora vão aumentar. Então, a devedora vai aumentar pelo débito e a credora pelo crédito. Simples assim. Você debita os 6.000 em utensílios, imóveis e utensílios e acredita em fornecedor X. Certinho? Tranquilo? Vamos ao sexto fato, dia 15. Dia 15 de abril de 2021, a empresa prestou um serviço à vista de R$ 1.500. Pessoal, quando uma empresa presta serviço, ela paga ou recebe dinheiro? Ela recebe dinheiro, né? Se ela contrata uma prestação de serviço, ela paga. Mas se ela realiza a prestação de serviço, então ela recebe. E quando se recebe, há uma receita de serviços. É isso? Então, eu já sei que tem uma conta acreditada em receita de 1.500. Agora, ele recebeu esse valor à vista, então foi para onde? Para a disponibilidade. Disse em espécie, em dinheiro, não diz, segue o senso comum. Caixa, né? Então, ó, vai entrar 1.500 em caixa. Então, vai ser debitado. Confere comigo. Debita, então, a conta, faz o histórico, né, pela prestação de serviço à vista, debita a conta caixa em 1.500. E gerou a receita, né? Então, gera receita, receitas. Toda receita é creditado. Credita a receita em 1.500. Aí você tem débito na conta caixa, né? Porque está entrando dinheiro, né? E crédito na receita de serviço. Na conta caixa, tem um saldo de 14, vai aumentar esse saldo, não vai? Aumenta pelo débito. E a receita, acredita. Olha o saldo aí da conta caixa, né? Ficou em 15.640. Para passar para o próximo lançamento, acostume-se, confira o lançamento. Débito, vou aqui com a canetinha, só para você, ó. Débito de 1.500, crédito de 1.500. Tá certo, pessoal? Nunca, 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 dois débitos e acabou. Não. Ou dois créditos e acabou. Não. Você vai ter que lançar débito e crédito. Sempre, tá?
ou mais de um débito para um crédito, ou mais de um crédito para um débito. O que importa é que o valor tem que fechar igual, tanto no débito como no crédito. E em contas distintas. Eu já vi aluno debitando e creditando na mesma conta. Não sei onde que ele, né, conseguiu esse ensinamento, essa proeza, mas já vi aluno fazer isso. Jamais, né? Débito numa conta, crédito em outra conta. Sétimo fato, dia 17, a empresa realizou uma prestação de serviços a prazo no valor de 2.500. Opa, outra prestação de serviço, outra receita de serviço de 2.500. Porém, foi recebida a prazo, né? Então, se é a prazo, o que acontece aí? Vai gerar um direito, correto? Um direito. Presta atenção. Ela não contratou uma prestação de serviço, ela realizou a prestação de serviço. Então, se ela vende mercadoria ou presta serviço, ela faz isso para quem? Para clientes. E se é a prazo, olha a conta clientes aí, né, pessoal? Então, ó, prestação de serviço a prazo, debita a conta clientes no valor de 2.500. Seria o recebido, mas como não recebeu, registra aí o direito para ser recebido posteriormente, correto? Daí, nós temos a receita de serviço que vai no crédito, tá? De 2.500. Vamos às contas. No Razonete não temos saldo a receber. Na receita de serviço, a gente já tem uma receita que foi realizada, pelo princípio da competência, ela já foi registrada, né? No período em que ela ocorre, independente de ter recebido ou não. Nesse caso dos 1.500 foi recebido, mas nesse caso de 2.500 não. Mas o princípio da competência vai dizer que vamos estar registrando a receita, independente dela, no caso, não ter recebido, né? Que foi um outro ponto importante que a gente viu na aula 1, sobre os princípios contábeis que norteiam as contas, né? Ou seja, que as contas obedecem, tá certo? E um deles, lembrado lá, o princípio da competência, que também é o regime oficial da contabilidade. Vamos, então, ao lançamento no Razonete. Nada na conta clientes, o que eu faço? Se eu colocar um valor nessa conta, vai aumentar. Confere comigo? Tá. Vai aumentar por quê? E aí é interessante a conta clientes e a conta fornecedor no seguinte aspecto. Não é porque ela é uma conta devedora, é uma conta de cliente, que todo valor vai aumentar ela. Por quê? Porque os clientes também pagam, né? E quando os clientes pagam, a gente elimina o direito. Eu não tenho mais aquele direito de receber. Então, eu preciso diminuir essa conta de direito. E ela diminui pelo crédito. Bom, assim como do outro lado, a conta fornecedor. Quando eu pago, ela diminui. E ela diminui pelo débito. Tá? Vamos, então, lançar o saldo aumentando, 2.500 na conta clientes, né? E a nossa receita de serviço sendo legitimamente creditada. Ok? Vamos ao... Bom, faz a somazinha aí, olha o saldo credor, conta de receita, credora. Vamos agora ao antepenúltimo fato, o 8. Agora, os 3 fatos seguintes ocorreram no dia 30 de abril, ou seja, no último dia do mês, em que o princípio de competência, né, é observado, aprovisionando todas as despesas que não, ou receitas, despesas que não foram pagas, receitas que não foram recebidas, para o mês seguinte, que é o caso da folha de salário, que normalmente as empresas pagam entre o dia 1º e o dia 5, né? Pela lei trabalhista, até o 5º dia útil. Daí, pessoal, é feito o provisionamento da folha no respectivo mês. Essa folha é do mês de abril, então ela vai ser lançada no mês de abril, ok? Então, se eu vou aprovisionar, se eu vou lançar uma despesa de folha e eu não vou pagar, o que acontece? Eu lanço uma despesa e gero uma obrigação. Despesa no débito, obrigação no crédito. Certinho?
Tá ok. Mas aí tem uma observação, né? Com desconto de 7,65% da Previdência Social. O valor bruto é 1.020. Então, vamos lá. Eu lanço aqui o provisionamento da folha com a despesa com salários de 1.020 e salários a pagar de 1.020, certo? Bom, aí eu tenho aqui, ó, os dois razonetezinhos aqui para esse lançamento da folha, tá? Lanço a despesa, toda despesa debitada, lanço a obrigação, toda obrigação é creditada, vamos na linha aí, né, de raciocínio, mas não muito com esta linha de raciocínio, porque ela só serve para despesa e receita, tá? No caso da salários a pagar, é conta de obrigação, é conta credora, ela aumenta pelo crédito. Se eu vou colocar uma obrigação, eu vou aumentar essa obrigação. Eu aumento o saldo, né, pelo crédito de 2020. Tá bom? Bom, aí eu tenho o desconto dos 7,65% da Previdência Social. Aí, pessoal, é necessário fazer um cálculo, né, de percentual aí com o desconto, tá? O desconto, ele vai diminuir da folha, né? Porque se tem um desconto do funcionário, ela vai ser descontada da folha, tá? Então, a folha vai ser agora debitada somente, não é que vai ser paga agora, porque no lançamento de pagamento acontece isso também, né? Ela é debitada, mas porque vai diminuir o valor dela, e toda diminuição de obrigação é pelo débito. Então, a gente diminui calculando 7,65% de 1.020, dá 78,03, e aí sai da conta salários e vai para a conta de obrigação da Previdência, que seria INSS a recolher, né? Então, tem o INSS a recolher de 78,03. Então, o que acontece aqui? A gente tem um outro razonete de obrigação e só uma permuta acontece nas contas de obrigação. Uma diminui, e aí diminui pelo débito, outra aumenta, e aí aumenta pelo crédito. Ok? E no livro Razão, a conta salários a pagar já vai ficar com o valor exato que a empresa vai pagar para os seus funcionários, ou vai repassar para as suas contas, salários, certinho? Ok, esse fato ele foi foi um pouco mais complexo, né? Para você entender que há tipos de fatos que precisam de mais de um lançamento, né? O penúltimo fato é o provisionamento do prolabore do sócio, né? E aí tem um desconto de 11% de INSS. E aí vira prática, né, pessoal? Vira prática porque a gente faz como fez com a conta salários a pagar. Você vai colocar despesa com prolabore, como você fez com despesa com salário, e vai colocar prolabore a pagar, como você fez com salários a pagar. Valor de 1.100. Ok? Os razonetes, nada na despesa, nada na obrigação de prolabore. As duas vão aumentar, porém a despesa a gente já sabe que é no débito, porque toda despesa é debitada. Já a obrigação, a gente tem que entender e analisar se ela vai aumentar. Ora, se não tem nada e eu vou colocar um valor nela e esse valor vai aumentar a obrigação, então ela aumenta pelo crédito. Confere débito e crédito, passa para o próximo lançamento dentro do mesmo fato contábil, que é o desconto de 11% de INSS. Segue a mesma linha de raciocínio. Eu vou tirar de uma obrigação e colocar na outra. Você vai tirar de prolabore a pagar, para que o sócio não receba, né, esse valor, mas que seja transferido para os cofres da União. Então, prolabore a pagar é 11% de 1.100, dá 121. Debitou a obrigação porque vai diminuir esse valor dessa obrigação e vai transferir para uma outra obrigação, que é o INSS a recolher. Lá já tem 78,03, soma mais 121, né? Aqui, ó, debita no Prolabore, 121, e aí vai reduzir o valor do Prolabore a pagar, e credita no a recolher, né? Aumentando esse saldo aí para 199,03, correto? Chegamos ao último fato contábil, né?
Despesas bancárias debitadas no Banco do Brasil no valor de 123. Opa, isso é debitado na própria conta, né? Então, a gente já sabe que o lançamento vai envolver a conta banco, né? Mas e a outra conta? Isso é despesa, já está o nome ali, ó, bonitinho, dizendo. Toda despesa é debitada. Vamos lá, debita a despesa bancária de 123 e credita de onde está saindo esse valor, da própria conta, do próprio banco. Certinho? Então, colocando aqui, ó, os razonetes, a gente tem as despesas bancárias que ainda não foram registrado nada, está aí zeradinha, mas o banco tem 5 mil do depósito que a gente fez lá no terceiro lançamento. Ou foi no quarto, né? Certinho? Então, vamos lá. Toda despesa é debitada, debitou. Conta banco é conta devedora, ela aumenta pelo débito, diminui pelo crédito. E esse lançamento está me dizendo que está diminuindo o saldo da conta banco. E ela diminui pelo crédito. Tranquilinho, pessoal. Belezinha. Feito isso, né, a gente encerra os lançamentos contábeis, né, e nós vamos pegar e fazer a apuração do exercício do mês de abril, né? Como é que é feita essa apuração? Você faz o encerramento das contas patrimoniais, colocando os seus saldos, certo? Os seus saldos para transferir para o balanço patrimonial. Você transfere para o balancete primeiro, né? E de lá para o balanço patrimonial. As contas de resultado, da mesma maneira, só que zerando estas contas, porque elas são zeradas, elas não ficam com valores. E por isso que esse zeramento acontece com a utilização da conta ARE, apuração do resultado do exercício, em que se obedece o método da partida dobrada, ou das partidas dobradas, né? Eu vou zerando as contas de despesa no crédito e lançando no ARE e no débito. Eu vou lançando as contas de receitas no débito e lançando no ARE no crédito. E assim ficará as despesas no ARE no débito, as receitas no ARE no crédito. Tá? Vamos visualizar, então? Esquecemos de fechar o saldo do banco, ó, que vai para o balancete, para o balanço também, 4877. Então, está aqui as contas de resultado, eu separei elas aqui, ó, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai zerar essas contas, tá? Fazer logo o zeramento. Tinha falado até do encerramento das patrimoniais, mas obedecendo o slide aí, vamos fazer, né? A ordem não altera, tá? Então, você abre aí o razonete do ARE e vai, como eu acabei de falar, pegando despesa de 510, vai para o ARE, né? Porém, para ir para o ARE, eu tenho que zerar. E zerando, só tem uma forma de zerar, é lançando no crédito. É estranho o lançamento no crédito de uma despesa, porque nesse momento excepcional, você está zerando, você não está fazendo lançamentos, tá? Essa é a ideia. Todo lançamento, débito despesa, crédito receita. Agora, a gente vai zerar. E aí eu lanço crédito na despesa de 510 e obedecendo as partidas dobradas, né? Aqui eu zero, né? Botando zero o saldo do lado da natureza da conta, que é para você treinar essa coisa de saldo, tá? Fica botando aquele tracinho, cortando o traço do meio do razonete, não, tá? Eu coloco o saldo zeradinho, boto zero, boto reais, mas a coisa bem bonitinha para você aprender legal, tá? Ser um excelente e eficiente profissional, organizado também, né? Isso é importante. Então, pessoal, lançamos o crédito, partida dobrada para cada crédito, um débito. Olha o débito aí na conta, né? Do lado do débito. Que interessante, isso é despesa, né? E assim sucessivamente. Olha a outra despesa. Lança no crédito, zera saldo devedor e lança no débito diário. A receita, o inverso. Lança no débito, zera a conta com saldo credor, zerado, né? Lançou no débito, crédito no ARE. Despesa, crédito, saldo devedor zerado, lançou crédito, lança débito no ARE. Despesa com Prolabore, lança crédito, zera saldo no débito, devedor, saldo devedor. Lançou crédito, agora eu lanço débito. Despesas bancárias, lanço crédito, zero com saldo
devedor, lancei crédito, lança débito. Pessoal, a dinâmica, é essa a movimentação que o sistema faz sozinho, né? Sozinho entre aspas, né? Ele é alimentado, ele precisa ser alimentado corretamente. Bom, vamos lá. O que a gente faz agora? A gente faz a soma das despesas e a soma das receitas. Daí, passa a régua, soma das despesas 3.103, soma das receitas R$ 4.000. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né? Porque eu já percebi muito os meus alunos, ou alguns alunos, até fazem os lançamentos e deixa o ARI sem fazer. A coisa mais simples de fazer é a conta ARI. Não faz isso, né? Responde, dá certo. Chegou nesse momento aí, você está descobrindo se a empresa teve lucro ou prejuízo, porque você está apurando esse resultado de lucro ou prejuízo. E aí, como é que eu sei que deu lucro? É simples, você olha para o lado da receita. Se ela tiver maior que o lado da despesa, deu lucro. Agora, se a despesa tiver dado maior que a receita, aí deu prejuízo. Simples assim, tá bom? Então, a receita é maior, eu já sei que é lucro. E quanto é o lucro? Ora, eu pego agora, ó, a sistemática, hein? O maior e subtraio do menor e coloco o saldo do lado do maior. Pegou aí? Então, para a apuração do ARI, no final, eu vou pegar o saldo maior, subtrair do saldo menor, e o resultado eu coloco do lado do saldo maior. Tá bom? Então, eu tenho 4 menos 303, eu vou ter quanto? 897, que é colocado do lado do maior, que é 4.000. 4.000 é maior que 303. Entenderam? Pronto. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu lucro. 897 foi o lucro da empresa. E esse valor será transferido para a conta lucros acumulados, ou reservas de lucros, né? Vamos usar a conta lucros acumulados? O que ela é? Ela é uma conta do PL, tá? Transitória para as SAs, mas é do PL. E se ela é do PL, é do lado do passivo, e a natureza dela é credora. Então, como colocar o valor aí? Se não tem nenhum valor, eu vou colocar, obviamente vai aumentar, aumenta pelo crédito. Só que eu preciso ter um débito. Olha onde está o débito, no zeramento da conta ARI. Eu vou transferir esse valor de 897. Só tem um jeito de eu fazer isso, lançando um débito. Vocês concordam? Lancei o débito, zerou a conta ARI. E aí, se eu lancei um débito, método das partidas dobradas, preciso lançar um crédito em uma outra conta de igual valor. E a conta é lucros acumulados, porque ela é credora e aumenta pelo crédito. Ok? Simples, né? Vamos agora às contas patrimoniais. Foi o que eu falei para vocês. A gente encerra as contas dando os seus saldos, né? Devedores ou credores, conforme a natureza da conta. Nossa conta caixa ficou com 15.640 de saldo devedor. Nosso banco, 4.877 de saldo devedor. Clientes, 2.500 de devedor. Móveis, 6.000 de devedor. Fornecedor, 6.000 de saldo credor. Assim como salários a pagar, 941,97 de saldo credor. Prolabore, 979 de saldo credor. A recolher de INSS, 199,03 de saldo credor. E a conta capital social, primeiro lançamento, de saldo credor de R$ 20.000. Por que eu tenho que fechar esses saldos? Porque é esses saldos que a gente transfere para o balanço, para o balancete e depois para o balanço patrimonial. Tá? Como a gente está vendo só o balancete, vamos fazer aqui. Olha aí, já está feitinho. Está feitinho, tá? Olha o que a gente fez aí. Só voltar aqui para a tela anterior para a gente conferir. Está vendo a conta caixa aí, ó, 15.640. Olha ela aqui, ó, 15.640. Olha a conta banco, 4.877, no débito, hein? Devedora. Olha a conta cliente, 2.500, está aí, ó. Olha móveis e utensílios, 6.000, também é devedora, está aí. Aí passamos para as credoras, fornecedores, fornecedor X, ó, crédito, 6.000. A pagar de salário, prolabore, a recolher de INSS, ó, tudo lançado com seus saldos no crédito. A conta capital social, que é credora, de 20.000. E a conta lucros acumulados, que a gente acabou de fazer a apuração do exercício. Tá?
Pessoal, é chamado balancete de verificação, por quê? Porque você vai verificar se os saldos dos débitos estão igual aos saldos dos créditos, ou seja, saldo devedor precisa ser igual ao saldo credor. E aí entende-se que houve uma observação criteriosa e correta do método das partidas dobradas. Certo, pessoal? Beleza? Então tá aí, atividade 1 sendo aplicada neste sábado, né? Na verdade, a gente vai estar aplicando sempre no início da semana, para vocês terem o limite até o sábado, né? Esse início, como o sistema não estava abrindo para a gente colocar, a gente deu uma atrasadazinha, mas nada que você não consiga fazer no tempo, tá? Então, faça aí, no tempo, a entrega da atividade, tá bom? Então, a gente vai enviar essa atividade na plataforma, tá? Já vai estar na plataforma. Acredito que já está na plataforma. E mãos à obra. Vamos estudar. EAD depende de você. Show!